Todos bem-vindos ao canal. Bem, e uma grande marca do nosso F é o dois pesos e duas medidas. Penas que vale para uns, não vale para outros. Decisões que beneficiam alguns, não vêm a beneficiar o outro lado. Essa vem sendo a grande marca do STF de uns tempos para cá. E é sobre isso que nós vamos falar. Sejam bem-vindos ao canal e vamos que vamos. Chamar a atenção. TSE ordena a suspensão de vídeo de Bolsonaro chamando Lula de ladrão. Vale falar que o Lula foi preso e condenado por corrupção. De fato, ele roubou. E tem vídeo do Lula falando sobre isso, sobre sua vida pregressa, e tem. Vamos lá. TSE ordenou a suspensão imediata da veiculação de uma peça eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, na qual o ex-presidente Lula é chamado de ladrão e corrupto. Qual é o problema? Ele apontou um fato. Ele falou a verdade. Falar a verdade é ofensa? Não. A decisão é do relator, no caso, o ministro Paulo Tasso Vieira Sanseverino, ele atendeu ao pedido da coligação Brasil Esperança, da chapa Lula e do ex-governador Geraldo Alckmin. O vídeo começou a exibir no último 9 no horário eleitoral. Segundo os advogados, a peça Bolsonaro ultrapassa o direito à liberdade de expressão e atinge a honra de um candidato. Não atinge a honra, pois apenas veiculou um fato verdadeiro. Falar a verdade não é ofensa. Eu digo mais. Tinha que acabar com essa merda de crimes contra a honra. Tem que acabar isso. Como é de praxe, temos isso daqui. Lula chama Bolsonaro de homicida em convenção que oficializou Alckmin como vice. Foi na convenção do PSB. O presidente Lula chamou esse presidente Bolsonaro de homicida durante a convenção do PSB, realizada na quarta-feira de 29. Lula responsabilizou o Bolsonaro por mais da metade das mortes registradas no Brasil durante a pandemia de Covid, como garantia contra qualquer tentativa de golpe. Veio a Covid e o SUS finalmente conseguiu ter visibilidade por causa da decência dos médicos, das enfermeiras, dos faxineiros, dos motoristas que colocaram sua vida em risco para salvar quem estava nas mãos de um homicida chamado Bolsonaro, que é responsável por mais da metade das pessoas que morreram no país. Olha só, sobre essa questão, o Brasil foi um dos países que mais vacinou. No dia que a vacina foi aprovada no Brasil pela Anvisa, tivemos a vacina, então não teve nada disso. Ao contrário que o Lula até mesmo tem uma live dele que ele falou que ainda bem que Deus criou a Covid e eu tenho certeza que se o Bolsonaro se mostrasse a questão, ó, nós vamos fazer a vacina, vamos vacinar todo mundo. O que a esquerda iria fazer? Ah, essa vacina não foi aprovada ainda. Vamos atacar essa vacina. Ia ter uma revolta da vacina 2.0 contra o Bolsonaro. Afinal de contas, nós sabemos que qualquer coisa que o Bolsonaro faça seria errado pelo viés dos esquerdistas. Se uma pessoa estivesse se afogando na frente de Bolsonaro salvasse essa pessoa, fizesse lá a respiração boca a boca, provavelmente a esquerda iria falar: Bolsonaro toca no corpo de uma mulher sem consentimento da mesma. Ele é um monstro. Seria essa a manchete desses jornais esquerdistas. Mas temos mais, pois olha só. Nós temos isso daqui. Em 2022, TSE barra Jair Bolsonaro de usar alvarada em Planalto para lives eleitorais. Em 2026, Lula transforma a alvorada em QG pré-campanha. Se a Justiça Eleitoral ainda não se pronunciou sobre o uso do alvarada por Lula em 2026, mas já proibiu de fazer do mesmo, de fazer o mesmo tipo de uso em 2022. TSE em 2022 barra Jair Bolsonaro de usar o Palácio da Alvorada
e Planalto para lives eleitorais. 2026. Lula transformou Alvorada em QG pré-campanha. Se a Justiça Eleitoral ainda não se pronunciou sobre o uso da Alvorada por Lula em 2026, mas já proibiu Bolsonaro de fazer o mesmo tipo de uso em 2022. Até que ponto a ausência de decisão também é uma forma de decisão? E o que isso revela sobre a segurança jurídica das garantias eleitorais? Por conta daquilo, o STF só. Em 2022, o ministro Benedito Gonçalves, o do missão dada é missão cumprida. O TSE considerou Bolsonaro não poderia realizar as transmissões ao vivo de cunho eleitoral do Alvorada, porque avaliou que o então presidente estava pedindo votos nas lives em que utilizava o imóvel público. Plataformas de internet também foram instadas a pagar vídeos e depois que o capitão reformado anunciou que faria transmissões diárias. A lei das eleições diz a vedado ceder ou usar benefício candidato para partido político ou coligação, bens, móveis e imóveis, pertencência à administração direta, ok. A grande questão é, o Lula está permitido. E essa questão é tão mais interessante, pois em 2018 o Lula transformou a prisão num QG da campanha do Haddad. Mas, em 2026, o Flávio está incomunicável com o pai, Jair. Está aqui relembrando que o PT leu publicamente durante a campanha de 2018 uma carta escrita por Luiz Inácio Lula da Silva. E o Lula, lá em 2018, recebeu algumas visitas do Haddad e de aliados eleitorais, basicamente transformando a polícia aonde como se o QG de campanha. O cadeado já ficava até aberto. Tá aqui. Moro lembra que Lula teve 572 visitas na prisão. Só o candidato Haddad foram 21, enquanto Lula estava preso, o comitê do Lula ficava na prisão. Ou o comitê do Haddad ficava na prisão. Senador Sérgio Moro, do PL, criticou a decisão do ministro do STF, cabeça de ovo, que proibiu o senador pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, visitar o ex-presidente Jair, que cumpre prisão domiciliar. A manifestação ocorreu após o Flávio ler publicamente uma carta escrita pelo pai, sendo que, como falei anteriormente, em 2018 liam as cartas escritas pelo Lula. Em publicação nas redes sociais, Moro comparou a atual decisão com o período em que o presidente Lula esteve preso em Curitiba, entre 2018 e 2019. À época, Moro era juiz da 13ª Vara Criminal de Curitiba. Durante 2018, Lula recebeu 572 visitas na prisão, inclusive 21 do então candidato à presidência Fernando Haddad. Seus visitantes concediam em seguida longas entrevistas à TV e à imprensa sobre Lula havia falado. Nunca cogitei cessear o direito de visita ou de correspondência do Lula. Mas já o Bolsonaro agora não vai mais receber visitas do seu filho, Flávio Bolsonaro, na prisão domiciliar e, pelo jeito, também não tem assegurado o direito à correspondência, previsto na lei para todo preso. Falta proporcionalidade e legalidade na decisão do ministro Moraes. Falta imparcialidade, falta muitas coisas. A única coisa que sobra na decisão de Moraes é perseguição jurídica. Obrigado, era isso. Curta, comentem, compartilhem e até a próxima.